Olá, minha gente querida, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam com saúde, estejam alegres e bem dispostos essa semana. Então estamos aqui em mais uma segunda-feira, né? Hoje, dia 30 de novembro, o último dia do mês de novembro, caminhando aí para o final do ano, né? Para nós voltarmos aí com mais uma aula da nossa querida Ciências para os Sextos Anos. Continuando, pessoal, a nossa conversa sobre o componente, um dos componentes mais importantes da geosfera, né, que é o solo. Hoje nós vamos finalizar a discussão sobre esse componente tão importante que é o solo. Na aula passada, na segunda passada, né, nós falamos sobre um tópico muito importante envolvendo o solo, melhor dizendo, dois tópicos muito importantes, né, envolvendo o solo, que foi o perfil do solo, que nada mais é do que o estudo das camadas, não é, que formam o solo, e nós vimos que essas camadas são chamadas de horizontes, né? E normalmente, de forma geral, nós vamos encontrar três horizontes básicos formando a maioria dos solos, né? De cima para baixo eu tenho o horizonte O, que é o horizonte onde tem a maior quantidade de matéria orgânica, né? É aquele horizonte onde vai ser mais fértil. Depois, abaixo dele eu tenho o horizonte A. Posteriormente, o horizonte B, e a última parte é chamada de rocha-mãe ou rocha-matriz, que originou o solo. Vimos que, de acordo com a espessura dessas camadas, né, e também a profundidade delas, eu tenho como determinar a idade geológica do solo. Quanto mais largas, quanto mais espessas e mais profundas, mais velho o solo é. Quanto menos espessas e mais rasas, mais jovem o solo é. E também falamos sobre os seres vivos, né? Nós falamos que milhares de seres vivos vivem no solo, desde seres vivos microscópicos, como por exemplo as bactérias, como por exemplo os fungos, como por exemplo os protozoários, até seres macroscópicos, né? Como os insetos, como as minhocas e as plantas. Pois bem, hoje nós vamos falar no último tópico envolvendo o solo, né? E no último tópico que vai fechar a unidade 3 do livro de ciências, que está localizado na página 71, que é decomposição. Um processo extremamente importante, muito valioso, que mantém os solos férteis, que mantém os solos produtivos. Então, o processo de decomposição, ele acontece tanto nos solos, como também ele acontece em outros ambientes, como também nos ambientes aquáticos e nos ambientes domiciliares, que a gente vai ver já já como isso acontece. Então, hoje, o tópico de discussão, vem aqui comigo, é decomposição. Mas, professor, o que seria decomposição? Como é que eu poderia definir de forma simples e simpática o que é decomposição? Vem comigo aqui, ó. Decomposição nada mais é, pessoal, do que um processo pelo qual a matéria morta, como assim matéria morta, minha gente? Resto de folha, restos de galhos, frutos que caíram de uma planta, de uma árvore, animais que morreram, a matéria morta é transformada em matéria orgânica. Opa, já falamos nisso, né? Matéria orgânica, e devolve os nutrientes para o solo, formando um dos horizontes do solo. Olha que interessante. Qual horizonte? Escutei o horizonte O, muito bem, formando o horizonte O. Tá? Então, o processo de decomposição nada mais é do que um processo pelo qual a matéria morta, restos de animais e de plantas que morreram, são transformados em matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ela vai devolver os nutrientes para o solo, mantendo o solo fértil, mantendo o solo vivo, mantendo o solo equilibrado. Tá? Esse processo de decomposição, pessoal, ele vai ser realizado tanto por seres vivos microscópicos, como por seres vivos macroscópicos, né? Lembrando, o que é um ser vivo microscópico? É aquele que eu não consigo ver a olho nu, eu preciso de um aparelho chamado de microscópio. E os seres macroscópicos são aqueles que eu consigo ver a olho nu, não preciso de nenhum aparelho, tá? Então, o processo de decomposição, ele é feito tanto por seres vivos macroscópicos, como, por exemplo, principalmente bactérias e fungos. Lembrem, nunca se esqueçam disso. Os principais organismos ou micro-organismos que participam, que fazem o processo de decomposição no solo são as bactérias e os fungos, que vivem no solo. Como também,
organismos maiores, organismos macroscópicos, que são chamados de detritívoros ou necrófagos, né? Que são animais que se alimentam de matéria morta, ajudando no processo de decomposição. E quem são esses animais, professor, chamados de detritívoros ou necrófagos? São, por exemplo, as minhocas, né? Outro exemplo, as formigas e algumas aves, como por exemplo o urubu. Tá? Esses animais eles ajudam as bactérias e os fungos a realizarem o processo de decomposição. Eles diminuem, minha gente, o tamanho da matéria morta. Né? Por exemplo, o urubu vai lá e come a carne ou a carniça, né, de um animal que morreu, soltando um pedaço no solo que já facilita. E aí vem as formigas, diminuem mais ainda, vem as minhocas, diminuem mais ainda, e depois as bactérias e os fungos terminam o processo de decomposição, né, que é esse processo que vai devolver a matéria orgânica ao solo e consequentemente devolver os nutrientes para o solo. Tá? E qual é a importância disso? Por que a decomposição ela é tão importante, ela é tão primordial para os solos e para a nossa vida? Tá? Por quê? Porque sem decomposição, pessoal, não existe ou fica muito difícil de viver na Terra. Porque sem decomposição, não vai haver a mantenedora, não vai ocorrer a manutenção, melhor dizendo, né, da fertilidade do solo. É o processo de decomposição que mantém o solo fértil, devolvendo os nutrientes que as plantas utilizaram para alimentá-las. Já que o processo de decomposição também é importante porque ele alimenta as plantas. Os nutrientes vindo da matéria morta, os nutrientes da matéria orgânica que estão no horizonte O, vão servir de alimento à planta, que consequentemente serve de alimento para o animal, que serve de alimento para outro animal, que serve de alimento para o homem. Formamos uma cadeia alimentar. Então, o processo de decomposição ele é muito importante. Por quê? Porque ele mantém o solo fértil, ele protege o solo e ele alimenta as plantas. E sem as plantas, não tem alimento para os animais, que não tem alimento para o ser humano. Ou sem as plantas, também não tem alimento para o ser humano. Tá? É por isso que eu falei na aula passada e vou repetir. Não podemos provocar queimadas, minha gente. Porque quando eu queimo o solo, eu mato os fungos. Quando eu queimo o solo, eu mato as bactérias e o solo fica infértil. Então, o papai aí, o avô que é agricultor, diga lá, ele, avô, pai, não faça queimada não, pode deixar esse resto aí de mato, que ele vai servir de alimento para o solo, que depois vai servir de alimento para a planta, servir de alimento para o feijão, servir de alimento para o milho, né? Servir de alimento para a melancia e outras culturas que vão ser plantadas ali, tá? Por quê? Porque a matéria orgânica vai servir de alimento para o solo, que vai servir de alimento também para a planta. E uma outra informação importante, uma observação importante hoje, tem uma observação muito importante que a ser feita a nós, é que nós podemos imitar, minha gente, o processo de decomposição na nossa casa, né? Nós geramos muitos resíduos orgânicos, que é o quê? Resto de comida, casca de fruta, resto de verdura, né? Tudo isso pode ser transformado em matéria orgânica por meio de um processo chamado de compostagem, tá? Então, a compostagem é uma imitação da decomposição feita na nossa residência. Então, eu junto lá resto de folha, resto de casca de fruto, né? Até um resto de comida também, coloco no ambiente com um pouco de terra, um pouco de esterco bovino, que é o cocôzinho da vaca, né? E dali vai se transformar num adubo muito rico, que pode ser utilizado no jardim, pode ser utilizado para adubar a roça do pai e do avô, tá? Então, o processo de compostagem, que é um processo que a gente pode fazer em casa e que imita o processo de decomposição que acontece no ambiente natural, tá? Um processo, como a gente falou, muito importante para a manutenção da vida na Terra e para a manutenção da natureza, principalmente. Ok, galerinha? Todo mundo entendeu? Todo mundo compreendeu? Espero que sim. Qualquer dúvida, minha gente, é só entrar lá no privado, falar que a gente está tendo essas dúvidas, tá? Estou sentindo falta das atividades de ciência dos sextos anos, principalmente do sexto ano G. Minha gente do G, vamos cooperar, vamos enviar essas atividades aí, vamos colocar em dia, para a gente não ter muito trabalho quando as aulas voltarem, o ano que vem, se Deus quiser, tá? Então,
espero que vocês tenham entendido, espero que estejam bem, permaneçam bem, continuem se cuidando, minha gente. A pandemia não passou, relembro mais uma vez. Tomem cuidado, não se aglomerem, usem máscara o tempo todo, tá? Sempre higienize bem as mãos, tá? E com fé em Deus tudo isso vai passar, tá? Então até a próxima aula. Tchau.